Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Agro. Hoje estamos aqui contando com a presença de dois convidados especiais, especialistas nessas áreas ambiental e de agronegócio. Primeiro com o Guilherme Dallagnol, ele é CEO da empresa Engema, consultoria ambiental, é engenheiro civil, ele é do Conselho Estadual do Meio Ambiente pela FEComércio, do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Goiás. E também estamos aqui com a Natália Skander, né, advogada, amiga, membro também da nossa Comissão de Direito Ambiental da UAB Goiás. E também, né, está ao meu lado aqui, Nayara Moura, né, para que tenhamos esse bate-papo tão construtivo para engrandecer, né, o conhecimento de todos. Obrigada, Moraes. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui no Pod Agro. Obrigada, o prazer é nosso. Obrigado, cumprimentar todos os ouvintes aí, cumprimentar os membros da mesa, que vamos fazer boas discussões aqui hoje. Sim. Com toda certeza. Bom, Guilherme, vamos começar, né, por você. Você que aqui está atuando tão de forma maestral, né, nas regularizações, nas aprovações de licenciamento aqui no município de Goiânia. Como você vê assim, essas questões, né, as políticas ambientais, principalmente, as exigências ambientais aqui dentro do município? Moraes, a gente tem visto que a parte de licenciamento ambiental, ela migrou, né, de pasta recentemente nessa gestão do Sandro Mabel, saindo a pauta do licenciamento ambiental e caminhando ela para uma secretaria, uma super secretaria que a gente chamou, né, que é a Secretaria da Eficiência, a CEFIC, que abraçou essa pauta do licenciamento ambiental. E muitas das coisas, depois que essa agenda migrou para a CEFIC, e eu acho que por ter uma integração com outros órgãos de fiscalização e pensando de fato numa eficiência, de trazer uma celeridade ao empreendedor aqui no município de Goiânia, o licenciamento parece que ele entrou no eixo, né? Então a gente tem visto agora pareceres, uma certa agilidade nos processos de licenciamento. Foi feita uma revisão de instrução normativa, trazendo uma série de dispensas para algumas atividades, e o objetivo disso daí não é nem fragilizar a legislação, né? É trazer celeridade para que o órgão de fato analise atividades que tragam significativo impacto ambiental para o município de Goiânia. Tirar a burocracia, né? Que era demais. A parte da burocracia, mas também da parte, quando a gente fala eficiência, né? É pensar em responder rápido às demandas da população. Então nós temos processo de licenciamento hoje na AMA, que eu falo às vezes para alguns empreendedores que estão saindo com 30 dias e ninguém acredita. Mas essa é a nova realidade, né? Menos burocracia, não perdendo qualidade ambiental nessas análises, mas também que a gente tenha uma demanda de processos que seja coerente com a equipe técnica, porque a gente sabe que os órgãos ambientais, eles sofrem, como todo o Brasil, e no estado também não é muito diferente disso, da falta de mão de obra, né? É difícil pra gente, consultor, pro empreendedor, tá todo mundo sofrendo com a mão de obra, que na prefeitura não é diferente, né? Me alegra, Guilherme, a gente está essa informação dessa agilidade, né? Eu que já estive na AMA, né? Eu já fui chefe do jurídico, diretor de licenciamento. Era comum processos de licenciamento a licença prévia demorar 1 ano, 2 anos. Muita coisa. Né? Então, assim, eu tenho exemplos de prédios públicos aqui, de Poder Judiciário, em que o licenciamento saiu, o prévio saiu, o órgão já estava em pleno funcionamento, né? E, Natália, né, você que também, apesar de você atuar muito na área do agronegócio, né, mais ligado, mas em Goiânia, assim, né, essa questão dessa modernização do licenciamento, né, é importante, né? Sim, eu acho que muito. Eu acho que o novo plano diretor de Goiânia também ajudou muito nisso. Eu tenho muitos clientes, assim, que são empresas que estão em Goiânia há muitos anos e tiveram dificuldade de emitir certidão de uso do solo para depois poder emitir o licenciamento. E o novo plano diretor veio também para ajudar nessa celeridade. Então, assim, eu acho que foi muito importante no meio urbano também. Acho que Goiânia, hoje em dia, ela tem tudo para ser uma referência em agilidade. Né? O que falta ainda? Então, aí eu acho que é mais o povo do órgão público falar pra gente. O Guilherme, jogar isso pro Guilherme. Mas eu acho que uma das coisas que falta a Goiânia, eu acho que isso até para ser, vamos dizer assim, a cereja do bolo, você já está tendo a modernização, mas mesmo que sendo a carroça na frente dos bois, mas falta um código ambiental em Goiânia. Ah, com certeza. Eu acho que isso aí já tá passando da hora, gente. Eu fico indignada que, assim, a Badiânia tem, Trindade tem e Goiânia não tem, gente. Como é que pode?
a nossa capital, né? A nossa capital com tantas... E isso eu acho que gera, né, o Guilherme, você falou, a questão da gente ver muito o subjetivo, né? Ali, às vezes, uma análise técnica que foge um pouco à legislação. Né? A gente estava comentando aqui até antes de entrar no ar, que eu já tive processos que foram discutidos lá, que se discutia uma questão, por exemplo, era uma cooperativa, né? Em que essa cooperativa alegou-se dois fatos para não licenciar. Uma era que era uma erosão, e a outra que estava em APP. Na hora que eu fui verificar, a APP alegava que era questão de declividade, não era manancial, não era nascente, nem curso hídrico, mas que estava fora da declividade. E também a erosão. A erosão estava a 1 quilômetro, 1 quilômetro e pouco. Então, assim, por quê? Porque os técnicos ali não concordavam com aquele tipo de atividade naquela região. Sim. Então, eu acho que quebra isso. Eu acho que se você tiver uma transparência e uma norma clara, facilita a atuação tanto da advocacia quanto da equipe da técnica, né? Na verdade, eu acho que ter uma legislação robusta e moderna, ela é bom para todos os lados. Deixa muito claro até onde eu posso ir e até onde deve ser aprovado. Então, é para os dois lados isso daí. E quando a gente pega situações como essa, a gente tem outras situações que para mim são absurdas aqui, que até a lei federal está trazendo um pouco sobre isso. O Estado de Goiás já em 2019 conseguiu fazer isso na nossa legislação, que a secretária Andréa Vulcanes trouxe a atualização dos conceitos de licença corretiva. Então, assim, não faz o mínimo de sentido um empreendimento já instalado, em operação, ele buscar regularidade e eu ter que recorrer ao órgão pedindo uma licença que autoriza a instalação do empreendimento. Então, conceitualmente, é até difícil, chega assim, é bizarro uma situação de eu pedir uma licença para autorizar a instalação do empreendimento, sendo que ele já está construído e em operação. Então, a lei federal trouxe isso, a lei estadual primeiro aqui em Goiás, né? Depois a lei federal, e a gente espera que o Código Ambiental de Goiânia, quando finalmente resolvido esses itens, consiga trazer essas atualizações para a gente não ter essas distorções. Porque quando pensado lá na CONAMA, que falou sobre o licenciamento antes dos anos 2000... 237. A gente não falava sobre licença corretiva, não se esperava que iam ter a instalação de empreendimentos sem licença. Né? Mas a gente tem situações como essa. Então, o Código Ambiental ele não vai ser só bom para trazer as delimitações de onde pode e o que não pode, mas também para atualizar procedimentos, né? A gente já passou isso na esfera federal agora. Esse ano, né, foi discutido um pouco sobre isso. Sim. Em Goiás um pouco antes, em 2019, 2020. E Goiânia precisa chegar nessa pauta. E você vê tanto que Goiás é um estado avançado, muitas licenças da Lei Geral de Licenciamento nós temos em Goiás. Então o estado de Goiás já está avançado, então Goiânia tem que acompanhar também, não tem como. Ele não está acompanhando, né? Exatamente. O estado como um todo, como você falou, cidades menores e cidades da região metropolitana, como Trindade, sim, por exemplo, à frente nessa questão. Mais do que a gente aqui, né? Eu acho que isso é um ponto que Goiânia realmente precisa melhorar. Mas eu vejo que já teve uma evolução muito grande. Eu vejo também até de celeridade de processos. Os processos estão mais rápidos, a gente consegue ter o êxito mais rápido. Ou às vezes não o êxito, né? Mas assim, uma resolução mais rápida, que isso ajuda muito também, até pro próprio empreendedor, né? Porque ele também quer resolver. Ele não quer ficar ali brigando com o órgão público, ele quer resolver para mandar ele tocar a vida. Então isso ajuda bastante. A gente vê em várias reuniões, até mesmo do mercado, né? O Guilherme, que você também está muito, Natália, eles pedem muito as regras. Eles falam, olha, não importa as regras, não importam as regras, né? Importa que eu preciso saber o que fazer, porque eu não posso iniciar um empreendimento, iniciar uma aprovação, aprovar e no meio do jogo mudarem as regras, criar-se obrigações onerosas e que eu não fiz esse cálculo ali de previsibilidade, né? E aproveitando esse gancho, Natália, vamos pegar, né? Nós tivemos agora esse ano uma discussão grande sobre o marco do licenciamento, que foi mais de década discutindo, né? Para mim, é um avanço. Nossa, para mim. Né? Mas, assim, tiveram alguns vetos, que eu também não concordo. Algum a gente pode até concordar. Mas, assim, no panorama geral, você acha que ele vem para facilitar, para melhorar essa guerra
de licenciamento que existe, né? Eu acho que sim, assim, o Brasil ele é muito é uma coisa muito engraçada, porque eu sempre falo isso, você quer mexer com o direito ambiental, você tem que ter paciência para ler. Porque a gente tem lei em Goiás, que é diferente do Mato Grosso, que é diferente de Brasília, que é diferente do Amapá, é diferente de qualquer lugar. Então, acho que tendo a lei geral vai ser muito importante pra gente delimitar, falar assim, não, ok, pode ser que o procedimento, alguma coisinha seja diferente em Goiás do Mato Grosso, mas tem um negócio lá em cima que a gente tem que seguir. Então, acho que ela vai ser muito boa pra isso. É uma coisa que realmente estava sendo necessária. Tinha que ter uma geral. Isso. Tipo, alguma coisa pra nortear. Igual, por exemplo, a gente tem a Constituição. Mas era só isso que a gente tinha, entendeu? A Constituição ali. Então, a gente precisa de alguma coisa pra guiar os estados. Falar assim, o que a gente precisa fazer? Né? Quais tipos de licença a gente pode emitir? Quais a gente não pode? O que a gente tem que seguir? O que não tem que seguir? Então, eu vejo com muitos bons olhos, né? Foi uma coisa, assim, que deram 1000 apelidos pra ela, né? Pele da devastação, pele de acabar o meio ambiente e um monte de coisa. E eu não vejo assim, porque, gente, é uma coisa que já acontece. A gente só tá regularizando, só tá arrumando, né? Então, acho que vai ser muito positivo. E, Guilherme, eu não sei se você vai concordar comigo, mas, assim, ontem eu tava vendo até uma reportagem, um comentarista de uma rádio, que ela estava comentando que esse ano houve um declínio de desmatamento na região, principalmente ali na Amazônia, né? E aí, qual que foi o comentário? Agora a gente precisa ver que esses dados foram do ano passado. Mas, ou seja, com a legislação atual. Então, nós estamos tendo uma diminuição. E agora com o PL da devastação, né? Então, nós vamos ter que enxergar isso. Mas eu acho que essa mudança está indo muito mais na mentalidade e na regularização fundiária do que propriamente no controle e na fiscalização, né? Perfeito. Moraes, eu vou fazer até uma provocação, se você me permitir. Eu como ouvinte aqui do trabalho de vocês, eu tenho um pensamento que já foi discutido e falado um pouco sobre isso daqui, e eu tenho uma visão que eu vou até fazer uma parafrase aí da parte do direito. Para mim, licenciamento que tarda é falho. Para mim isso é muito claro. Então, assim, o que a gente tem no cenário do estado de Goiás? As licenças de supressão de vegetação, elas não ocorriam. Não se emitia licença de supressão no estado de Goiás. E a atividade econômica ela vai acontecer, querendo o estado ou não. Então ocorreram diversas supressões no estado de Goiás que ocorreram sem licença. Isso é fato. E tanto é que quando feito a legislação em 2019, logo depois precisou-se fazer a Lei 21231 para regularizar esses passivos. Por quê? Porque todo mundo que procurava o poder público para poder tirar uma licença e poder efetuar a sua compensação ambiental não conseguia fazer. Hoje, então agora com a lei, com as regras muito bem definidas de como deve ser feita a compensação, que é única aqui no Brasil, que só o estado de Goiás tem essa legislação clara, pesada ou não é uma outra pauta, mas nós temos uma legislação clara a respeito disso daí, que deu vamos dizer assim, a isenção da compensação para o que ocorreu sem licença até 27 de dezembro de 2019, graças a uma política como essa, hoje em Goiás, os números de desmatamentos, o legal supera o ilegal. Então a gente tem uma série de fatores para a gente ter alcançado esses números. Primeiro, um licenciamento que é rápido. 2, uma fiscalização que é atuante. E terceiro, uma legislação muito clara, fomentando para que a pessoa procure a regularidade. Então, eu vejo que todo esse conjunto de cenários, se ele atingir todas as esferas estaduais, a gente vai conseguir trabalhar com uma redução desse número, porque a pessoa, além de procurar a legalidade, ela vai efetuar as devidas compensações. Porque é um direito garantido por ela. Eu não vou nem falar muito de direito aqui, que eu tô com 2 na mesa, eu sou engenheiro, mas assim, se uma vez permitido por legislação, deve ser cumprido o direito dele de fazer aquela supressão de vegetação. Eu não vou entrar muito nesse mérito ideológico, mas é um direito. Então, se a gente não tiver instrumentos legais e sistêmicos e mão de obra para poder validar esse processo, ele vai continuar acontecendo de forma irregular. Então, a minha crítica maior é que o licenciamento ele não pode perder a qualidade, mas ele também não pode demorar, porque a classe empreendedora ela não vai esperar. Exatamente. Vamos entrar numa outra polêmica? Pode. Vamos falar um pouquinho do aterro sanitário de Goiânia, né? As últimas notícias que a gente tem é da multa da CEMAD para a prefeitura e uma crítica muito forte do Sandro Mabel para a secretaria, que, segundo ele, fechou os olhos por 30 anos. Agora está abrindo. Fechou mesmo os olhos a respeito do aterro de Goiânia?
Natália, quer começar? Pode começar, deixa você com essa. Então, a parte de encerramento de lixões, o governo do estado de Goiás já teve programas, né? Acho que em 2010, 2012, eu ainda não estava atuando no mercado, mas eu já ouvia falar do programa Goiás Sem Lixões, né? E foi uma tentativa frustrada. O estado de Goiás pouco avançou nessa pauta de encerramento de lixões, apesar de previsto na legislação federal que os lixões já eram para ter sido encerrados há mais de 10 anos atrás. Então, assim, não só Goiânia, mas diversos municípios no estado de Goiás falharam nesse sentido, né? A gente vê e que isso não é uma pauta exclusivamente de Goiânia. Você falou de Goiânia, mas vamos lembrar que no começo do ano também a Aparecida de Goiânia, ela foi embargada pelo órgão ambiental estadual, porque o seu aterro operava sem licença. Então nós temos uma problemática que não é uma problemática exclusiva de Goiânia. É do Estado. Então o Estado promoveu políticas, né, incentivando essa regularização. A gente tem a regionalização dos resíduos, né, que são 3 micro-regiões que estão ali para atender, de uma certa forma, em consórcio. E aí é fundamental a presença de Goiânia nesse papel desse consórcio. A gente precisa pensar em soluções que são soluções que atendam em conjunto. Né? Então a gente precisa entender que essa disputa entre o poder municipal e o poder estadual, eles têm que entrar numa convergência. Exato. Porque o Estado está pensando em uma solução para essa região de resíduos e a Prefeitura de Goiânia está pensando em outra. Então a gente não vai conseguir chegar num consenso. Eu acho que os atores têm que vir à mesa, andar junto. Tem que discutir uma política e ela tem que ser coerente com o que o Estado tem pensado como uma política para a região e o município também, porque isso não é um problema exclusivo de Goiânia. Eu entendo que quando a gente olha no âmbito a nível estadual, são pouquíssimos municípios que têm aterros devidamente licenciados. Muitos encerrando seus lixões, mas assim, com promessas de pagando por empresas privadas para poder fazer a destinação. E eu nem vou entrar muito nesse mérito, mas até quando isso vai ser sustentável para os municípios? Né? Então essa é a maior queixa por parte dos municípios, que é o custo financeiro dessa destinação. E por isso, de repente, as soluções pensadas em consórcios, né? Por essa lei do saneamento que trouxe, né, do marco regulatório, que trouxe pensando em soluções em conjunto. Então eu acho que tem que acontecer essa convergência. Agora, uma fala que, de fato, foram 30 anos, foram muitos anos, o governo do estado fez, junto com a prefeitura, foi feito um TAC, existem diversas alegações que esse TAC não foram, que as cláusulas do TAC não foram cumpridas. Então, assim, houve a oportunidade do município, de fato, regularizar. Algumas coisas caminharam, outras coisas não, e outras coisas até regrediram. O que precisa acontecer é ter um entendimento e o que é alegado, né? A gente, como a partes externas, a gente não tem acesso a todas essas informações, é que o município não tem caminhado para essa solução e o governo do estado fortemente tem batido em cima disso daí. Não aconteceu isso em Aparecida porque Aparecida, de fato, aderiu a uma solução particular. Então a gente não vê esse embate acontecendo, coisa que o prefeito de Goiânia não tem entendido dessa forma. Então eu acho que tem que ser colocado na mesa todas essas soluções e pensado em conjunto. Eu acho que fechar os olhos é pesado falar, né, Natália? Eu acho que falar em 30 anos fechado, porque eu acredito que ninguém fechou os olhos para essa situação. Tiveram TACs, tiveram ações, né? Eu uma vez estive conversando com a doutora Lara, delegada lá da DEMA, sobre essas questões. Ela me mostrou assim, quantos inquéritos, quantas reuniões ela fez para tentar solucionar no estado inteiro e qual que era um problema. Você vai encerrar o lixão, que eu acho que aí é onde toca aqui, né, Natália, que eu vou puxar. Como é que você faz? Hoje nós temos um aterro, né? Não, eu vou falar aterro porque eu acho que você tem que respeitar a história dali, né, dia das pessoas. Mas se a gente for tecnicamente, não é. Tecnicamente, legalmente, seria um lixão. Mas você tem um amontoado de resíduos ali, que hoje é o cume, vamos dizer assim, mais alto de Goiânia. Tanto que você passa ali por Trindade, quem não conhece, né? Quando passar pela rodovia dos Romeiros, quando você vê uma grande montanha. Não é um cartão postal. Não é um cartão postal, é o lixão. Então não é simplesmente, aí é isso que eu acho que o Guilherme também falou, não é simplesmente passar o cadeado, fecho as portas e esqueço aquilo ali. Agora, nós temos que nós temos que buscar os meios de regularizar. Realmente, o que eu acompanhei do TAC passado, o último TAC, que é o último, que tiveram outros, realmente não teve nenhum tipo de... Não se cumpriu nenhum prazo. Não vou falar que não fizeram nada,
mas os prazos específicos não foram, né? Mas eu acho que esse é uma solução que não é simples, né? Não existe uma receita hoje, né, Natália? Eu acho que resíduos sólidos é um problema. Eu brinco muito que assim, as pessoas falam assim, a gente vai morrer queimado, a gente vai morrer afogado. Pra mim, a gente vai morrer igual o óleo da Disney. Tipo, no meio do lixo. Porque assim, é um problema, não tem pra onde ir. Tipo, a gente produz lixo o tempo inteiro. Não tem como parar de produzir não também, tem né? como, sabe? Você vai ali tomar um café ali embaixo, o copo é descartável, é um lixo, sabe? Então, assim, é um problema, né? É uma questão, assim, que eu acho que não é um problema só de Goiânia, não é um problema só de Aparecida, só de mundial, Goiás, né? é um problema mundial, exatamente. Então, assim, eu concordo muito com o Guilherme, eu acho que é uma discussão de gente grande, sabe? Não dá pra ficar brigando, não dá pra ficar postergando, não, é culpa do outro, é culpa daquele. Não é briga política, isso aqui é uma coisa que tem que ter uma solução. E hoje em dia, eu acho que não tem como a gente não falar de soluções, porque, assim, temos muitas pessoas técnicas e boas para resolver isso, tem ideias boas, tem taques para fazer, não vai ser só passar o cadeado, porque aquilo ali tem que ir para algum lugar também. E o que a gente está produzindo tem que ter uma destinação. E o exemplo de outras cidades que tinham os lixões e puxar isso como exemplo e conseguiram acabar, né? Conseguiram transformar em outra coisa. Não dá para puxar também um exemplo de grandes cidades, porque Goiânia é uma cidade muito grande, bonita, moderna, né? Conseguiu o que Pedro Ludovico queria desde o início, né? Que era tirar a capital de Goiás Velho, porque não era moderna, né? Era criticada e transformar uma capital de Goiás em uma capital moderna. O saudoso, né, ex-prefeito Íris Rezende, ex-governador, nunca quis Goiânia uma cidade de favela, né? Sim, Goiânia é uma cidade, é uma grande metrópole, gente, não perde para as grandes, né? Só que com a diferença que ainda tem ali na cultura a raiz mais humana, mais, né, do homem do campo. Então, isso daí é a melhor junção que a gente pode ter. O que fazer, a exemplo de outras grandes cidades, por exemplo, que passaram por isso na sua história? A gente vê que foram fortes investimentos, né? Municípios, parte deles passaram por algumas privatizações, então a gente precisa entender qual de fato o modelo que a gente vai querer. A lei do que trouxe o marco do saneamento, que fala um pouquinho sobre a política da regionalização, ela é muito recente, ela é, se não me engano, de 2021, 2022, né? Então, a gente ainda vai ver reflexos dessa atualização da legislação acontecendo nesses municípios. Então, eu entendo que, muito em breve, algumas soluções que passam por modelagens econômicas, o Estado tem contratado o BNDES para fazer algumas modelagens nessa parte de concessão de lixo, das gestões, né, de resíduos sólidos. E eu entendo que a gente, muito em breve, vai ter algumas soluções, mas eu não vejo elas saindo fora de consórcios. Eu acho que essa solução compartilhada ela é fundamental. Eu gosto de trazer um caso, que eu vou muitas vezes a Quirinópolis, uma cidade maravilhosa do interior do estado de Goiás. Ela recebeu recurso da Funasa e construiu seu aterro sanitário na entrada da cidade. Hoje, quem adentra Quirinópolis, não sei como está hoje, tem até um certo tempo que eu não vou lá, mas quando eu ia muito em 2020, 2021, eu adentrava a cidade e na entrada estava lá, por quê? Um lixão. Por quê? Porque o problema não está vinculado ao custo de instalação da solução técnica. O problema é a operação disso daí. Sim. E quando a gente tem um município só arcando com essa operação, que é um custo significativamente alto... Tem que terceirizar. Você acha que tem que ir para a iniciativa privada, por exemplo? Não necessariamente a terceirização, mas eu acho que tem que ter um consórcio. Vamos pegar como é que a gente vai resolver o problema de Goiânia e não tá resolvendo, por exemplo, o problema de Trindade. Ou de, por exemplo, de Abadia. Como a região metropolitana, porque a gente tem que pensar como região metropolitana, né? Como é que eu vou resolver? Como é que um município de Abadia com 5, 6 mil habitantes, né, vai ter uma gestão de um aterro próprio? Eu acho que a gente pode fazer uma analogia, né, Guilherme, com a questão da gestão hídrica, da água, né? A Saneago, a gente sabe que, por exemplo, se Goiânia sai do sistema da Saneago, a Saneago é inviável. Ela quebra. Não, ela quebra. Né? Então, nós temos que ter essa... apesar que eu acompanhei um pouco quando eu estava lá como superintendente, mas eu acho que deveriam ser mais micro-regiões, porque eu acho que juntou-se municípios com realidades totalmente distantes, né, uma das outras, mas os municípios sozinhos, em que pese eu acredito, e já conversei também com alguns representantes do Ministério Público, que o município seria o titular efetivamente dessa gestão, sim, mas sem o município, o Estado teria o dever, o Estado tem mais condição, e os municípios não têm
recurso. É assim, eu não sou uma conhecedora profunda, né? Eu sou jornalista, nem das leis e nem do assunto como um todo, mas precisa também de práticas mais sustentáveis, de pôr como obrigação, por exemplo, a separação do lixo reciclado, Sim. né? Reciclável. Tem que fazer disso uma obrigação nas casas. Não é só se você quiser, se o prédio tiver, é obrigação como tem em outras cidades. Você tem que ter. É chato, gente. Você vai pegar ali o que você usou, uma caixa de leite, por exemplo, você vai ter que lavar para poder jogar, para reciclar. É chato, só que quando você começa a fazer isso muito, vira uma prática comum do seu dia a dia. E você vai ensinando as crianças e isso vai virando uma prática já certa na vida deles, né? Então, tinha que começar aí, ter a obrigação de você separar o seu lixo e fazer disso mesmo uma cultura entre a população. E não só se quiser, se tiver como, se o prédio disponibilizar, se o condomínio disponibilizar, tinha que fazer disso obrigação. E vem da educação, né, Natália? Que eu vejo assim, eu moro em prédio. O problema que tem para a questão de lixo. De separação. Foi um problema... Não só de separação. Teve um problema seríssimo no meu prédio de quem ia levar. Porque o morador não pode levar o lixo. Você falou de exemplos de cidades. Mas tem muito prédio que tem esse problema. Tem. Que uma vez eu fui para fora, eu fui em Barcelona, e eu achei interessante. Não existe lixeira nas ruas, assim, na frente de cada imóvel. Em cada rua tem um ponto com um grande cesto. Todo mundo leva lá. Aí tem que levar lá. Aí eu que estava na AMA, eu fui e falei, gente, vamos pensar em fazer isso, né? Vamos criar alguma... Gente, no Brasil não funciona. Vão pegar e vão jogar no vizinho, mas levar lá não vai, né? A pobre de Goiânia com 92 aninhos. O pessoal reclama de descer com lixo, porque tem alguns prédios que você tem que descer, né? No meu não é desse jeito. No meu também. A senhorinha fala, eu não consigo descer, eu não sei o que. É uma briga, gente. É uma briga. Eu fui na Chapada dos Veadeiros, o hotel que eu fiquei era um hotel container no meio, né? Da mata e tudo, bem bonito, sustentável. E se você deixasse seu lixo lá, você pagava uma multa. Você tinha que levar seu lixo. Eu ia falar isso, eu acho que... E eles indicavam um local pra jogar. É pagar multa. Gente, eu brinco assim, minha mãe é advogada, atuava em direito urbanístico, sempre foi muito assim, do meio ambiente também, né? Eu falo que veio assim, vertical. Transmissão vertical, assim. Foi hereditário. Foi. E aí ela brigava com a gente, ela falava, se vocês não separarem o lixo, eu vou ficar de castigo. Tipo, não pode brincar, não pode jogar videogame. Ela educou. Exatamente. Mas hoje acontece ao contrário, né? Os meninos falam pros pais. Fala, pai, você vai jogar. Meus sobrinhos, já quantas vezes eu já vi eles falando pra minha mãe. Fala assim, vovó, o que foi? Por que você jogou fora? Minha mãe é daquela que, infelizmente, até hoje você tem que controlar, porque ela no automático ela joga na janela do carro. Tá? Que bom, né? Que eles brigam, você já vê que mudou totalmente. Sim. Já é outra cabeça. E é isso que a gente vai transformando gerações e cidades junto com elas. Né? Hoje em dia, essa geração mais nova, elas têm uma consciência maior até do que a minha geração. Uma consciência ambiental, né? Eles têm muito disso. É até engraçado, porque eu vejo muita criança falar isso. Tipo, eu tenho uma sobrinha que é sobrinha do meu namorado, na verdade. E ela briga com a gente. Ela fala, nossa, mas vocês vão jogar isso pela janela do carro? Não pode. Sabia que não pode? Eu falei, Eu lembrei que eu na época, eu acho que na presidência da AMA ainda estava o Dr. Clarismino. E ele me deu uma atribuição e eu, na época, era o Ronaldo, que era o diretor das áreas verdes. Não vou dizer ano, porque com certeza você nem atuava também. E era para fazer uma instrução normativa dos parques, né? Porque estava tendo muito problema. Foi até interessante que o Ronaldo chegou primeiro e disse, eu quero acabar com a história dos cocos. Não vai se entregar mais coco porque joga. E eu fui convencer ele. Coco falei, da Ronaldo, Bahia? O coco, que joga na rua. Que a gente toma, né? Dos parques aqui de Goiânia. Eu falei, não, Ronaldo, é pior. Porque se eu colocar na garrafinha, não é... Porque nós tínhamos feito uma limpeza no Vaca Brava, lá no lago, tiramos até carrinho do supermercado lá de dentro. Nossa, gente. Aí ele falou, mas o tanto de coco, eu falei, você prefere o coco ou você prefere a garrafa plástica? Ele falou, tá certo. Mas aí eu fui e falei, vamos solucionar. Agora eu não lembro se ela foi reformulada ou se só foi mudando de numeração. Mas eu tinha feito que os parques de Goiânia iam ter, aí eu tinha colocado, no Vaca Brava eu acho que eram 4 locais que todos os vendedores ali, né, teriam que depositar ali e a prefeitura ia recolher só ali.
nunca funcionou. Pois é, isso que eu tava falando, não vi isso, não. Eu ia falar, qual parte? Eu vou muito, eu vou muito no Vaca Brava, que é do lado da minha casa, mas nunca vi, não. É Eles até mesmo difícil recolhem jogar. o lixo deles, né? Porque tem as lixeirinhas da prefeitura, né? E aí não cabe um coco lá Mas dentro. é um Tipo, até hábito, difícil por jogar. exemplo, nosso, de pelo menos não ficar andando com esse coco, né? Geralmente se toma o coco onde está a barraquinha e ele já isso é tem o verdade. lixo. Então, eu acho que isso ajuda a poluir menos. É, E hoje, como tudo é muito filmado, todo mundo Tudo tem um bem. celular, Sim. eu acho que as pessoas ficam com medo de praticar algo, né, errado, politicamente errado, e ser filmado. E a consciência isso. ambiental ajuda muito nisso, né? Tipo, meus Eu O pais. acho que medo e a consciência ambiental, eu a acho que- vergonha, né? eu acho Essa que- vergonha. Exato. o brasileiro, né? Eu vou falar o brasileiro e eu me incluo, nós temos que aprender que é aqui que a gente tem que cuidar. É o nosso Exatamente. país, é a nossa cidade, agora, é o nosso né? estado. É uma agora. Por quê? Fazer uma analogia. Eu mesmo, tô falando por mim e eu vejo várias pessoas, né, aqui. A gente vai para algum local, a gente quer estacionar na porta. Sim. A gente não quer pegar um quarteirão. Aí eu viajo, você falou aí, eu vou para Disney. O estacionamento da Disney é muito longe. Você anda, muitas vezes você pega um trenzinho para chegar não sei o quê, para tudo, e você vai feliz. Agora aqui você não pode atravessar. Da mesma forma, Ah, mas a Disney é férias, aqui é dia de... não, mas eu tô já estive em viagens, tem o assim. Mickey. Não tem o Mickey. Mas vamos fazer uma coisinha comigo. Então, Mickey. E aí a gente, nos condomínios que a gente fica hospedado, mesmo de casas, você não coloca na porta da sua casa. Você tem um local, uma central. Às vezes você tem que pegar carro para ir levar, você coloca dentro do seu carro e coloca. Acho que é essa consciência que a gente tem que ter, né? Sim. Quando eu falo de consciência, eu acho que isso é um processo de amadurecimento, né? O fato da gente hoje estar aqui sentado e discutindo um pouco sobre isso já demonstra que a gente tem evoluído bastante nesse sentido de trazer esses assuntos para debate. O fato de a secretária estar cobrando do prefeito uma coisa que, segundo eles, ficou 30 anos aí de olhos fechados, o qual também não concordo muito com a fala dele. Dela, né? Dele. Não, de dele que 30 falou, anos, 30 é de 30 verdade. anos fechado. Aham. É um fato que está se discutindo isso. Né? A gente teve aqui em Goiânia há 10, 15 dias atrás a inauguração, finalmente, né? A inauguração do nosso tratamento secundário de esgoto. Coisa que você não podia imaginar uma capital com a pujança de Goiânia tratar seu esgoto com uma eficiência muito baixa. Né? A gente vai entrar em situações, por exemplo, hoje um produtor rural, para conseguir uma concessão de um crédito, para fazer uma aquisição de uma propriedade, para fazer um arrendamento, ele está passando por avaliação ambiental. Sim. Então a gente tem muito disso sendo introduzido e essa mudança de cultura, ela não é do dia para noite. Eu não acho que a gente não vai conseguir uma conscientização tão rápida assim. E aí eu acho que a engenharia e o poder público tem que encontrar soluções legais, né, para que a gente consiga dar de fato uma solução para isso daí, senão a gente vai ficar patinando. Sim. Agora, voltando lá na questão do financiamento, dos licenciamentos, a gente queria entrar no assunto, né, principalmente com a Natália, que é o due diligência ambiental. Due né? diligência, Para né? quem não conhece, como muitos, o que é, qual que é a importância? Eu acho que hoje a due diligence ele é uma das coisas mais importantes para quem tem um imóvel rural, quer adquirir um imóvel rural ou até urbano. Eu acho que hoje em dia a gente pensa que não tem problema, mas eu confio naquele cara, mas o corretor é bom. E às vezes não. Às vezes você está comprando uma cilada muito grande. Ou olha só o tributário. Ou olha só o tributário, exatamente. IPTU tá pago, ITR tá pago, tá tudo bem, tá tudo certo. E não, às vezes acontece assim, casa de ferreiro, espeta de pau. Aconteceu com a minha avó. E foi aí que eu comecei a abrir esse lado do direito ambiental, que eu falei, gente, isso aqui é um problema que as pessoas não estão vendo. A minha avó adquiriu um imóvel rural pequeno, de 11 hectares, mas que tinha uma ação civil pública nele, desde 2009. E ela não sabia disso. E aí ela falou assim, Natália, chegou uma cartinha aqui pra mim. Eu fui ver, eu falei, ação civil pública? Aí o antigo proprietário falou, né, contestou a ação, falou assim, eu não sou mais o proprietário. É ela. Ela que tem que tomar conta dessa regularidade. E ela Nem sabia. Nem sabia. E era um dano em APP, dano em reserva legal, era terrível. E aí eu comecei a abrir os olhos pra essa área. Eu falei, gente, acho que pouca gente sabe disso. Pessoas assim, não advogados, né? Que a gente tem esse status maior, mas pessoas leigas, produtores rurais, eles não têm essa noção. E aí eu comecei a ver que, na verdade, tem problema que você pode ter no INCRA, no IBAMA, na SEMAD, no Secretaria Municipal de onde foi o imóvel rural. Você pode ter problema tributário, que também reflete no ambiental. No banco. No banco, sabe? Principalmente, hoje em dia a gente tem assim, que eu falo... Mental, né? Que
você registrar o tempo. Exatamente. Esses dias pra trás, um cliente mandou mensagem e falou assim, eu tô querendo vender uma área, mas não estão deixando eu vender porque o MAP Biomas falou que eu tenho um desmatamento. Eu falei assim, sim. E provavelmente você tem. Aí vamos pesquisar e tal, achando no IBAMA. Então, assim, acho que a due diligence é isso. É você fazer uma pesquisa geralzona do ponto de vista ambiental de um imóvel. Né? Existe a due diligence... Antes de adquirir, preferencialmente. Porque depois é só o advogado para salvar, né? Depois é só regularizar passivo. Exatamente. Porque a obrigação ambiental é própria renta. Ela acompanha o imóvel. Então tem que ter esse profissional do direito junto. Tem que ter. É muito importante. Hoje em E dia, o técnico, assim, né? A gente tem que caminhar, né? O técnico também, porque assim, a gente vê o problema, mas quem vai resolver no final são eles. Vai ser um PRAD, vai ser um... Não, vamos fazer uma DAE, o que vai ser ali? Vão ser eles, sabe? A gente só vê o problema mesmo. O função do advogado é identificar problema, né? E resolver o problema legal. Então, eu acho que o advogado e o técnico, na due diligence, eles são muito importantes. Mas, assim, basicamente é isso. Você vê os problemas ambientais que tem naquela área. Se não tiver, ótimo, vai lá, compra, adquire 10 de 10. Mas se tiver... Conversar com o atual proprietário, né? Ver o que ele pode fazer. Foi você que fez? Foi. Você vai pagar a multa? Aí eu fico com a parte de regularização? Não, você vai fazer tudo? Sabe? Esse diálogo também eu acho que é muito importante o advogado estar junto. Porque muita coisa que eu vejo é que a gente né? O ser humano é muito emotivo. E aí você vai lá e você estava confiando no vendedor. Aí você descobre isso, aí menina, e o trem não, mas ele é um nojento, mas eu não gosto dele mais. Aí você fala assim, não, calma. Vamos resolver, entendeu? Vai todo mundo ficar feliz nessa história. Interessante isso. E como a Natália falou, nós temos IBAMA, nós temos CMBio, nós temos os órgãos estaduais, nós temos os órgãos municipais, nós temos o Ministério Público e INCRA. O INCRA, né? Você falou uma questão também muito hoje que, assim, se pega muito, principalmente no estado de Goiás, a questão do INCRA, né? Sim. A questão, e por causa dos povos originários, né? Que pega-se muito. E, Guilherme, você comentou, pegando, né? O banco, né? Quando ele vai fazer essa análise. Porque nenhum desses órgãos comunicam. Vamos dizer assim, IBAMA e CMBio, que é da mesma esfera, né? Quem pensa assim no municipal, né? O municipal tem muitos hoje que funcionam meramente com aqueles processos em papel, não tem nenhuma eletrônica. É complexo essa análise para o banco, né? O banco, o que ele faz, basicamente, a instituição financeira? Ela é pautada em normativas do Banco Central. Então, ela não tá... O banqueiro até gostaria de emprestar, que afinal, ele está rentabilizando em cima disso daí. Mas existem normativas legais que impedem isso daí. E ela vem do Banco Central. Então, cada instituição financeira tem que estabelecer o seu critério de avaliação. Existem ferramentas para isso, né? Existe no mercado aí o AgroTools, o FarmCheck, onde ele vai fazer o cruzamento dessa base de dados. Então, com base nas informações fornecidas pelo produtor rural lá na solicitação do crédito, ele vai e faz essa validação, faz esse cruzamento, esse papel, né, de cruzar todas essas bases de dados para validar se ela tem regularidade ambiental ou não já identificada. Porque às vezes tem um passivo lá escondido que não foi validado por nenhuma dessas instâncias. Então, existe esse papel. E aí, quando você faz tem acontecido muito sobre isso, quando você faz uma tomada de crédito que ela tem um incentivo do governo, todos esses contratos ela tem uma cláusula de responsabilidade socioambiental. Então, se identificado posterior que infringiu essa cláusula de responsabilidade socioambiental, o banco tem realizado forçadamente operações que a gente chama de vencimento antecipado. Ou seja, você está lá com a previsão de pagar o plano safra em 2027. Chega uma cartinha de vencimento antecipado, é um recado, não é nenhum pedido. É um recado falando, daqui a 30 dias eu vou debitar todo o valor da operação da sua conta. E você não consegue renovar nenhuma operação porque você já tem um apontamento. Então é a hora que tem acontecido com muito produtor rural aqui no estado de Goiás, no Brasil como tudo, mas assim no estado de Goiás, porque é o que a gente tem vivenciado, onde ele gira com o capital do plano safra, às vezes um BNDES, algum Finame, e essa operação, às vezes, ela além de ter o vencimento antecipado, ele trava porque ele não consegue rodar novas operações. Então é uma pauta muito sensível que a gente vai ter aqui no estado de Goiás. Quem está me ouvindo, a gente está em outubro de 2025. No final do ano, vence o período de isenção para que os produtores rurais tirem as licenças que são obrigatórias para a atividade de pecuária e agricultura. E nessa obtenção dessas licenças, vão ser avaliados esses passivos e aí as pessoas vão ter mais problemas ainda. Então,
é uma pauta dessa da avaliação do imóvel como um todo, não olhando também um aspecto ambiental, é algo que vai ficar muito enraizado, principalmente quando o licenciamento dessas atividades vão ser obrigatórias no estado de Goiás. E eu vejo que a questão, assim, há um tempo atrás saiu a notícia de que a multa é imprescritível. Na verdade, o que tinha saído, né, na verdade, da imprescritibilidade, que era imprescritível, era a multa por deixar de regularizar, não era propriamente aquela multa, né? Então é muito importante. E essa normativa do Banco Central, Guilherme, ela veio, entre outras, por ações do Ministério Público, que eles entraram responsabilizando o banco. E aí o Banco Central falou, opa, banco, você não vai entrar nessa, né? Então, assim, para a gente encerrar, né, a gente teria pauta aqui para já, né? Para 5 dias consecutivos. Com certeza. Mas eu vou abrir o espaço, vamos abrir o espaço para vocês fazerem algumas considerações e deixar, às vezes, a contato, né, para os ouvintes. E fique à vontade, vamos começar com você, Natália. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que hoje em dia a conscientização ambiental melhorou muito. Eu acho que a gente avançou muito nessa parte. É nosso dever como advogado nessa área conscientizar cada vez mais, ter mais esse tato, né, não só com os produtores rurais, mas com indústrias, com empresas também dessa área. E o recado para principalmente quem é dessa área, né, de empresas e produtores, indústrias, tenha de estimação, gente. Um advogado ambiental e um responsável técnico. É estimação, é andar do ladinho, assim, ó. Senão você vai virar notícia com a jornalista. Exatamente. Brincando. E é verdade, vira notícia mesmo. Então, eu acho que é isso. Tenha isso em mente, sabe? Não é um gasto, é um investimento para você ter sua paz e sua tranquilidade. E Guilherme, e principalmente bons profissionais, Sim, né? Existem claro. muito no mercado aí. Então, pesquise um pouco mais sobre o profissional que você está contratando, se ele tem competência ou não. Tem bons profissionais no mercado, mas também, como todo mercado, né, tem maus profissionais. Então, tomar muito cuidado com isso. Tem situações que já foram mapeadas aqui no estado de Goiás de licenças falsas, onde o consultor vendeu isso para o produtor e ele confiou nisso. Então, muito cuidado com quem você está contratando. Tá? E às vezes, só antes de já te dar a parte, não é nem a licença falsa. Existe a licença verdadeira, mas que não é a correta. Um exemplo, limpeza de pastagem. Você apresenta uma limpeza de pastagem, que na verdade deveria ser uma supressão, né? Sim, exato. Então, tomar muito cuidado com quem você está contratando, porque isso vai refletir pro resto da sua propriedade. Então, tomar muito esse cuidado e procurar o quanto antes a regularização. Desde 2021, essa atividade já vem sendo falado que a atividade de pecuária e agricultura precisa de licença. Então, assim, procurem o quanto antes, porque dia 1º, até então, né, com a base na legislação em vigor, 1º de janeiro de 2026, essas atividades precisam de licença, essas atividades precisam ter essa regularidade e quem deixar para a última hora vai sofrer um pouquinho. Com certeza. Obrigada, Guilherme. Natália também, Moraes, conduzindo muito bem. Obrigada. Obrigado, Nayara, pela oportunidade, né, de estar conduzindo a primeira vez, né, que eu estou... Primeira de muitas. Primeira de muitas. Quero agradecer a Natália, obrigado, é sempre um prazer estar te recebendo, vamos fazer outros, né, é um prazer estar do seu lado na comissão, quero deixar isso bem claro, né? Agradecer ao presidente Rafael de ter criado uma comissão com tantas pessoas de peso e de qualidade, né, e Guilherme, parabéns pelo seu trabalho, a gente já esteve até, vamos dizer assim, em lados opostos da mesa, não em opostos de opinião, mas da mesa. Eu sei que é um profissional sério, né, respeitado já no mercado. E a todos quero agradecer. Esse foi mais um episódio do Pod Agro e nos vemos em breve. Muito obrigado.